Meu nome é Alessandra Vick, eu sou especialista em comunicação e resolução de conflitos. E hoje eu recebo a querida Thaís Tomás, que é servidora pública. E o que era um hobby, o seu amor por viajar, já conheceu mais de 25 países, com intercâmbio e várias experiências na sua trajetória, acabou virando um segundo trabalho. Hoje ela ensina outras pessoas a conseguirem viajar através de milhas. Como conseguir acumular essas milhas, utilizar da melhor forma, utilizar também para dar um upgrade na sua viagem através de passagens executivas e outros benefícios. Vamos juntos nessa? Antes de começar, se inscreva no canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Tem conteúdo novo toda semana. E já aproveita e indica aqui algum profissional que você gostaria que eu entrevistasse aqui no canal. Querida Thaís, seja muito bem-vinda aqui ao canal, fico Obrigada. feliz em recebê-la. Você sabe que eu começo já instigando com uma pergunta que eu costumo fazer para os meus convidados, que é: quem é Thaís para além do currículo? Compartilha com a gente. Legal, gostei muito dessa iniciativa, porque a gente tem, o costume de começar se apresentando falando do trabalho, né. Mas, assim, Verdade. a Thaís mesmo, personalidade, né, é uma pessoa que gosta muito de viajar, gosta muito de viver novas experiências, de conhecer pessoas novas, de aprender. Gosto muito de estar sempre adquirindo conhecimento sobre vários temas. Sou uma pessoa muito curiosa, hã, sou também muito esforçada, batalhadora e até nesse sentido eu empodero outras mulheres no meu Instagram por isso, porque eu acho que a gente tem que ter nosso espaço e cada mulher tem que descobrir o seu poder. Uhum. E eu falo muito sobre isso quando eu viajo sozinha também, porque eu mostro que a gente pode fazer isso, né, a gente é capaz, porque muita gente tem medo de Uhum. sair da zona de conforto, né. Então, é isso, assim, resumindo. Foi bom conhecê-la um pouquinho além da parte profissional. E essa parte, a gente vai explorar um pouquinho mais sobre isso que você falou, de viajar sozinha, de se permitir, de ter novas experiências, que eu também sou super fã e assino embaixo com tudo isso. Mas eu queria antes entender um pouquinho, agora falando do lado Uhum. profissional, porque você não chegou a fazer uma transição de carreira, mas você vive, digamos, Sim, 2 áreas bem diferentes uma da outra. Como é que foi isso? Conta um pouco. tá certo. Então, a minha formação na faculdade é comunicação social, publicidade. Então, foi um curso que eu escolhi e tenho certeza que foi o curso certo, porque eu gosto muito, gosto mais da parte digital, né, de redes Sim. sociais. Então, assim, eu fiquei muito feliz com a escolha do meu curso, só que quando eu me formei, foi em 2012, ainda não tinham muitas oportunidades nessa área digital como tem hoje, né. Sim. Naquela época o Instagram estava crescendo, né, Facebook, as empresas ainda estavam se adaptando, então eu tive essa dificuldade, assim, de conseguir um trabalho bacana que eu pudesse fazer o que eu gostava e que, tivesse um bom salário, né. E aí, assim, eu acabei ficando um pouco chateada com essa questão do mercado publicitário aqui em Fortaleza, eu moro em Fortaleza, no Ceará, e a minha mãe, como ela trabalha na Caixa Econômica, meu avô, ele era aposentado da Receita Federal, eles me incentivavam muito a estudar para concurso público. Então eu decidi entrar num cursinho, e aí em 1 ano e meio eu passei no concurso do órgão que eu trabalho até hoje, que é no IBGE. E Uhum. lá eu trabalho no RH. Que eu também assim, eu acho que tem a ver também com a parte da comunicação, porque a gente precisa também ter, né, essas habilidades no recursos Sim. humanos. E depois que eu já concursada, fui morar no Rio de Janeiro, porque a vaga era lá, então aluguei um apartamento, fui morar sozinha no Rio. Foi um desafio para mim também. E aí nessa época eu, assim, tinha muitos sonhos, os sonhos que eram minha motivação de estudar para concurso, que era fazer muitas viagens. E e aí surgiu um problema que eu não tinha, assim, companhia para ir, porque minhas amigas, às vezes, não podiam tirar férias ou, às vezes, era muito caro. Eu tinha terminado um namoro também longo, de quase 8 anos.
E eu queria viajar sozinha e nas minhas férias. Afinal, eu estudei para o concurso pra isso, para a gente ter essa estabilidade, poder, curtir também, né. Sim. E aí comecei a fazer várias viagens e o pessoal foi me seguindo no Instagram, curioso para ver como era. Eu tinha também um Instagram sobre estudos, sobre concursos, onde eu dava dicas, mostrava minha forma de estudar. E as pessoas que me seguiam nesse outro Instagram começaram a me seguir no pessoal, porque elas queriam ver a minha rotina pós-concurso. Uhum. Então, o meu perfil pessoal começou a crescer, assim, espontaneamente. Eu nunca tive, assim, naquela época, intenção de ganhar dinheiro com isso, de monetizar. Realmente foi espontâneo. Eu gostava de mostrar minhas experiências, as pessoas se interessavam e foi acontecendo. E como eu dava muitas dicas de milhas, como eu emitia passagem, os cartões de crédito que eu usava, as pessoas começaram a me pedir para ensinar. Uhum. Então eu montei uma mentoria, um curso de milhas, sobre milhas, cartões, salas VIP, todo esse universo, né, de milhas e viagens. E aí agora já está indo para a 11ª turma, já quase 1000 Bacana. pessoas fizeram o curso comigo, e agora é o meu segundo trabalho, um hobby que virou realmente um outro trabalho, e que hoje eu consigo ter uma renda legal também com a internet, para viajar mais, né, que é o que eu mais gosto de fazer. Porque viajar é algo viciante, né. Eu brinco que a gente é picada por um mosquitinho e depois quer continuar, mergulhar mais e mais, É, e foi um dos volta pontos de que uma acabou viagem já quer conectando. outra. Exato, termina uma já pensando na outra. Eu no momento estou também vivendo uma aventura com meu marido, que é 1 mês em cada país, aqui na Europa durante 1 ano, e o segundo ano a gente vai para outros continentes. Então eu entendo perfeitamente quando você diz isso de experimentar outras coisas, vivenciar outras culturas, também já viajei bastante sozinha, é algo que nos motiva muito. Eu falo que é a melhor forma de investir o nosso dinheiro é através dessas experiências, porque a gente leva para a vida mesmo, é algo que muda completamente a nossa forma de ver o mundo, de se comunicar com as pessoas, é algo único. E dentro disso, Exatamente. Thaís, você acabou criando um hobby que acabou virando um segundo trabalho, mas você tem a intenção de sair do seu outro trabalho e ficar apenas nesse, ou a ideia é continuar assim? Curiosidade mesmo. No momento que eu conseguindo conciliar, tá tudo certo, né, mas Uhum, existe na lei, um afastamento sem remuneração que o servidor pode solicitar. E então, assim, se em algum momento eu achar que não estou conseguindo conciliar, eu penso que existe essa possibilidade. Então, pedir um afastamento de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ir vendo, assim, como é que as coisas vão ficar. E uhum, aí, sim, depois eu decido, né, se eu vou escolher por um caminho. Eu não gosto de me sim. limitar, sabe. Eu acho que, eu sei que todo mundo que começa a estudar para concurso pensa: "Ah, é para a vida inteira", mas às vezes os caminhos vão mudando, então eu penso que dependendo das oportunidades e do que vier a acontecer, né, quem sabe. Perfeito, está em aberto, não tem nada É, ainda definido em relação a isso. é que se eu Mas você começar a pensar muito eu fico ansiosa, então Ah, mas é verdade, um passo de cada vez, eu falo do ponto por ponto, a gente tem que ir aos poucos também. Aqui também agora eu estou trabalhando em home office, então facilitou para conseguir conciliar com outras atividades também. Eu Uhum, não preciso mais me deslocar, né, quando eu morava no Rio, eu ia de metrô, então aí tinha todo aquele trajeto de metrô, passar o dia fora, então, assim, era realmente o dia inteiro fora, já chegava muito cansada de noite, então agora eu consigo me organizar melhor com as minhas tarefas. Uhum. perfeito, era isso que eu ia perguntar, porque você tinha comentado que tinha ido ao Rio de Janeiro e agora voltou a morar em Fortaleza, certo? É, eu voltei para Fortaleza na pandemia, porque, todo mundo passou a trabalhar em casa, né. Antes não Uhum, existia esse programa de teletrabalho. E aí, com a pandemia, acredito que acelerou,
um projeto que já existia, e Uhum. aí agora é oficial. A gente pode ter essa escolha, né, de ficar home office, ou então 2 dias na semana presencial, outros dias em casa, ou Sim. ficar presencial. Tem gente que prefere, porque não se adaptou em casa e acho que se concentra melhor no escritório, mas eu particularmente, eu amo home office. E acho que essa liberdade de poder estar em casa ou em qualquer lugar. Eu posso estar Uhum. aqui, posso estar no Rio de Janeiro, Jericoacoara, qualquer lugar do mundo, né, e trabalhando, que não faz diferença, a gente trabalha por produtividade, então eu gosto de ter essa liberdade. Eu também, a liberdade é um valor muito forte em mim, e desde 2017 eu já trabalho maior parte do tempo em home office, então concordo com você, a pandemia acabou potencializando muita coisa, e quem se adaptou, quem gosta, tem que aproveitar mesmo essa possibilidade. E agora Com focando na certeza. questão de viagem, Thaís, compartilha para Uhum, quem está aqui nos escutando, como que pode começar, porque tem muita informação na internet, tem muita coisa, mas eu acho que as pessoas não têm noção do que é realmente uma informação importante, por onde começar a cuidar em relação às milhas, como fazer isso de uma maneira que ainda consiga usufruir de outros benefícios, de sala VIP, de repente fazer um uhum. upgrade na passagem para ser uma executiva. Como é que funciona isso? Bom, a milha é como se fosse uma moeda, que a gente pode trocar por passagens, por diárias em hotéis, para aluguel de carro, ou até por dinheiro. Você pode vender também as suas milhas. Às vezes as pessoas falam: "Ah, não, mas eu nem viajo muito". Só que milhas vale dinheiro, então você, se não for viajar, pode também ter essa renda extra com as milhas. Para quem não conhece, não entende nada de milhas, o primeiro passo é você se cadastrar nos programas de fidelidade para ir conhecendo, vendo quais são os clubes que você pode assinar para ganhar uma quantidade de milhas por mês, para ver qual é a malha aérea daquela companhia, quais são as parceiras. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos 3 programas nacionais, que é o Smiles, da Gol, Latam Pass, da Latam, e Tudo Azul, da Azul. E essas companhias, elas têm também esses programas, né, têm também parceiros, outras companhias de fora. Um exemplo, eu fui para Paris com a Air France com milhas do Smiles, porque a Air France é parceira do Smiles. Uhum, Então, é bacana você acumular essas milhas, porque você pode fazer viagens nacionais, internacionais também. Pode, como eu falei, né, fazer reserva de hotéis, trocar por produtos, vender as milhas. Dá para fazer bastante coisa. E para acumular as milhas, também existem várias formas. A principal é o cartão de crédito, que a gente sim. mais comenta sobre o cartão. Você tendo um cartão bom, que tenha uma pontuação interessante, você consegue ir acumulando pontos na sua fatura e depois você transfere para o programa de fidelidade da companhia e emite as passagens. Mas Uhum, existem outras formas além do cartão também. Por exemplo, quando a gente compra créditos do Uber pelo Smiles, a gente acumula também milhas bônus. Quando a gente faz reserva de hotéis ou compra produtos por meio tanto do Smiles ou de plataformas como Livelo, Esfera, que são programas de uhum, bancos, certo? E aí tem uma infinidade de maneiras de acumular milhas e pontos. Não é uhum, somente o cartão. Às vezes a gente consegue acumular até mais pontos de outras formas do que com o cartão. Então, eu vou te dar um exemplo. Ah, você quer comprar um iPhone, tá? Aí, se você fizer essa compra pelo Shopping Smiles, você pode ganhar milhas bônus. E aí, dependendo da época, porque eles mudam essa bonificação, certo? uhum, Digamos assim, que esteja valendo 10 pontos por real gasto. E aí, se o iPhone for R$ 10.000, você vai ganhar 100.000 pontos só naquela compra.
certo? Então, aqui em casa, tudo eu compro ganhando pontos. Uhum. Televisão, geladeira, a gente até fez uma reforma aqui no apartamento e ganhamos muitos pontos dessa forma, comprando produtos nos sites que dão bonificação. E aí, depois que a gente aprende sobre esse mundo, acaba mudando a forma de pensar, a forma que a gente compra também, que a gente gasta no cartão, porque a gente Uhum. está sempre focando no acúmulo de pontos e milhas. É como se fosse um tipo de cashback, só que através de milhas, e depois você pode utilizar essas milhas para ou para viajar, ou para vender, ou para adquirir algum produto, certo? Exatamente. Uhum. Inclusive o cashback, eu também ensino na mentoria, também falo que o cashback é quando você recebe o dinheiro de volta, né, não são Sim. os pontos. Mas existem também sites que você faz como Melios, aqui no Brasil, é a maior plataforma de cashback. E às vezes o cashback está mais interessante do que milhas, então é legal comparar também. Assim, prefiro receber esse dinheiro aqui de volta ou essa quantidade de milhas. Então, Uhum. é bacana também saber que tem a possibilidade de comprar produtos, serviços, reservar hotéis e ganhar alguma vantagem nisso, ou pontos ou dinheiro, né. Sim, perfeito. Uhum. Isso é importante, analisar para ver qual é a melhor opção, nem sempre será através de milhas, tem momentos que o próprio cashback pode ajudar mais. E a partir daquele dinheiro, Exato. também já preparar para a compra que queria fazer, seja de viagem ou de algum produto. E essa Isso. questão da passagem executiva, Thaís, como é que funciona? É através das milhas também que você ensina ou tem alguma outra forma? É com as milhas também. Então eu Uhum, já emiti passagem de executiva em vários programas, certo? Mas aí também tem a questão de que você precisa entender da quantidade de milhas que vale aquela passagem, precisa conhecer os programas, porque hoje em dia não é mais tão simples, certo? uhum, Até um amigo estava querendo uma passagem executiva para o Canadá e a gente está com dificuldadezinha para encontrar, porque nem sempre existe disponibilidade. Então, assim, é muito legal passagem de executiva, mas lembrando que tem que ter disponibilidade na data que você quer, você precisa ter a quantidade de milhas que vai ser um pouco maior, uhum, obviamente, do que na econômica, certo? Mas, assim, você consegue emitir bem mais barato, eu digo até com preço, né, da econômica ou de uhum, graça. Porque se você acumulou todas essas milhas do seu cartão de crédito, comprando produtos de formas orgânicas, então você recebeu esses pontos de graça, você não gastou nada, a não ser que você tenha comprado as milhas, existe também a possibilidade de comprar. uhum, Então, já fiz várias viagens dessa forma, até porque quando eu ia comparar, eu via que valia mais a pena de executiva para mim, às vezes porque era um voo direto, era mais confortável, para ter a experiência também. Para mim sim. é importante fazer uma viagem assim, né, eu chego mais descansada no lugar, e até para o meu trabalho hoje em dia também é bacana, porque as pessoas gostam de conhecer a experiência, eu faço os vídeos, então sempre que eu consigo, eu emito de executiva, mas nem sempre dá certo. Na minha última viagem agora para a Europa, durante carnaval, eu estava sem programação, não ia viajar no carnaval, e aí decidi ir pra Europa, assim, faltando um mês, porque eu tinha as milhas, aí eu pensei: "Ah, vou passar 2 semanas na Europa". E aí a ida eu consegui emitir na executiva essa da Air France que eu falei, que é um voo Uhum, direto Fortaleza-Paris, com milhas do Smiles. E aí é um voo maravilhoso, né, porque além de ser direto, não tem que ir para São Paulo, geralmente os voos internacionais saindo de Fortaleza, tem que ir para São Paulo, né. uhum. Então, assim, eu já chego super descansada, a viagem já começa super bem. Só que a volta eu não estava encontrando, estava muito difícil, porque estava perto já da viagem, mas eu encontrei um retorno bom na econômica mesmo, voltando
da Dinamarca, de Copenhagen, que nem estava Uhum, muito no meu roteiro, mas eu fazendo as pesquisas, encontrei essa passagem que estava barata, com milhas, e aí acabei incluindo e terminei minha viagem em Copenhagen. E foi uhum. excelente, uma ótima surpresa. Até fiquei com vontade de voltar, porque gostei bastante. Então, assim, a gente é bom ter essa certa flexibilidade também, quando a gente está fazendo emissão com milhas. Eu Sim. acho que por esse lado é até interessante por conta disso. Você vai para destinos diferentes que às vezes não tinha pensado, né, e acabou acontecendo isso nessa viagem. É bom que você se permite, você vai com, digamos assim, não vai com tudo já esquematizado, você está aberto, deixa eu ver para onde tem voo interessante, voo direto, voo com uma possibilidade melhor. Porque aqui entra um outro ponto, né, Thaís, que é a questão, às vezes tem com milhas, mas as milhas não estão compensando. Então, está um número muito alto de milhas em troca daquela passagem, mesmo falando da passagem econômica. Então, como que a É. gente consegue quantificar: "Ah, não, aqui está valendo a pena ou não. Aqui, nesse caso, eu prefiro pagar com dinheiro e acumular mais milhas para utilizar em outro momento". É. O valor das milhas, a cotação, ele varia, como se fosse as ações na bolsa de Sim. valores, certo? Então, assim, durante a pandemia, por exemplo, despencou o valor das milhas, porque ninguém estava viajando. Depois foi Uhum, subindo, ainda não chegou a patamares de antes da pandemia, mas já aumentou. Então, por exemplo, no Smiles, a gente pode dizer que o valor do milheiro, a gente chama milheiro, né, a quantidade de 1.000 milhas. uhum. Agora está mais ou menos R$ 18, R$ 20. Então, quando você for comparar, você pode fazer o cálculo, mais ou menos com essa base, e ver se está valendo a pena em relação ao valor em real, certo? Então, Perfeito. no Latam PES, mais ou menos R$ 24 agora, tá? Que esse é mais ou menos o valor de compra e venda, assim, que a gente Uhum, faz, sabe? De venda tá até maior do Latam PES. E isso fica mudando de acordo também com a lei da oferta e da procura. Quando o Smiles faz muita promoção, o pessoal está com muitas milhas, né? E aí baixa o preço. E também quando eles começam a disponibilizar muito cupom de desconto. Eles até fizeram uns descontos que estavam saindo a R$ 14 para comprar um milheiro, né? uhum. Então, vai depender, esse cálculo depende também da forma que você adquiriu as milhas, como eu te falei, né, Sim, se você adquiriu e não gastou nada, se a diferença não for muito grande em real, você pode fazer essa emissão. perfeito. E quem está Uhum. querendo começar a pesquisar sobre isso, você indica os próprios sites que você comentou aqui dos programas ou tem algum outro site que ajuda nessa pesquisa? É, sim, isso, se cadastrar nos sites, né, dos programas daqui, fazer a Uhum, simulação das viagens que você quer fazer para você ter uma noção da quantidade de milhas. Então, exemplo, eu sou aqui de Fortaleza, quero fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. Quanto custa ir de volta pelo Smiles, pelo Latam Pass? Para você ter, assim, esse valor muda, tá? Mas só para você ter uma ideia, assim, você não vai gastar 100.000 milhas para ir e voltar do Rio de Janeiro, uhum. mas geralmente vai ser 40, 50, também para você não jogar suas milhas, à toa, assim, para trocar uma passagem. Então você tem que ter uma noção dos trechos, de quanto vale, Sim. certo? Uhum, Eu acho que para quem quer aprender, assim, sozinho no mundo das milhas, tem muita coisa na internet, tem muito vídeo no YouTube, tem muitos sites. Tem um site que eu gosto de acompanhar as notícias e promoções, que chama Passageiro de Primeira. Eles são uhum. muito bons, sempre postam, promoções de milhas, de passagem, dicas de emissões. Tem outro que é o Pontos para Voar, que também eles postam sempre, tanto no Instagram e no site, né, um blog, sobre tudo, sobre esse universo, né, de cartões, passagens, milhas. Então, Perfeito. tem muito conteúdo na internet para aprender. Está sempre mudando, todo dia tem novidade, e
assim, se você realmente se interessar por isso, aí vai ter muito conteúdo, muito tema para você aprender, porque eu acho muito interessante, eu gosto sempre de aprender mais, de ver outras possibilidades de viajar, sobre companhias aéreas diferentes, sobre cabines executivas, né, porque cada viagem é uma experiência e as milhas, elas ajudam muito, né, a Uhum, gente fazer essas viagens que se tornam mais baratas e com qualidade melhor, porque, assim, eu acho que a parte mais chatinha da viagem é você ficar horas no avião uhum. ou no aeroporto, às vezes você faz uma conexão longa, fica, assim, 8 horas no aeroporto, 10 horas, e você viajando numa classe melhor, nem se for premium, né, não precisa ser executiva, pode ser a intermediária, às vezes um assento mais confortável já, assim, você já faz um voo mais tranquilo, mais descansado, e tem a possibilidade de, acessar as salas VIP também no na conexão. Uhum. Você conhece? Você viaja muito, né, sabe como é. Mas pode falar um pouquinho mais para quem está aqui nos escutando, Thaís, sobre essa questão das Aham. salas VIP. Pra quem não sabe o que é sala VIP, porque eu também não sabia, eu ouvia falar e isso há muitos anos atrás, e eu me lembro que se eu tinha feito uma viagem com a minha mãe, a gente estava indo pra Argentina, e foi uma conexão meio chatinha, a gente ficou bem cansada, e quando entrou no avião para Buenos Aires, eu sentei do lado de um senhor. E não lembro por que que começou o assunto, mas ele disse que: "Ah, mas eu fiquei esse tempo todo esperando na sala VIP com minha esposa, meus 2 filhos, a gente comeu, bebeu, dormiu". Aí eu fiquei assim: "Meu Deus, como é que funciona?". E ele tirou os cartões da carteira dele e me explicou: "Ah, eu tenho esse cartão Black aqui, eu tenho esse outro, eu tenho o Amex". E aí isso me deu um estalo. E assim, isso foi logo que quando eu passei no concurso, que eu fiz essa viagem com a minha mãe, e aí eu: "Nossa, eu quero aprender como é que faz para ter isso também", né. Eu já Sim. entendia de milhas nessa época, porque eu fazia muita viagem de concurso para fazer as provas em outros estados. Então, assim, sobre milhas, os programas, os cartões, assim, eu já sabia, eu já dominava um pouco. Mas a questão de ter os cartões certos, né, para acessar a sala VIP, aí eu fui aprendendo, comecei a pesquisar. Aí um dia fui no Banco do Brasil, do lado do meu trabalho, lá na hora do intervalo do almoço, fui falar com o gerente, dizer que eu queria: "Olha, eu quero esse cartão aqui", porque quando a gente abre a conta, eles não dão os melhores cartões, né. Uhum, Mas aí quando eu comecei a pesquisar, eu fui vendo qual era o cartão que dava acesso à sala VIP, se tinha anuidade, como é que eu fazia para ter um desconto ou isenção daquela anuidade. E, de fato, como fazer para pesquisar quais salas VIP eu tenho direito, né, porque tem vários sim. programas de sala VIP e nem todos os cartões são credenciados a uma sala X. Então você tem que saber qual é o programa do seu cartão e se dá acesso, né, à sala que você pretende acessar. Então, Uhum, quando eu viajo, eu até penso até nisso antes de ir. Assim, eu vejo os aeroportos por onde eu vou passar e já pesquiso as salas VIP que eu posso, ter direito, porque aí, se tiver escala ou se eu chegar mais cedo no aeroporto, eu gosto de chegar antes. Eu não uhum. eu tenho medo de perder voo, morro de medo. Então, Eu sou assim geralmente eu também, eu chego. prefiro chegar com antecedência para estar tranquilo, não ter que ficar fazendo correndo. Ai, tenho orgulho de dizer que nunca perdi um voo, viu. Eu espero que continue assim, mas é por isso, porque eu gosto de chegar antes. Então eu prefiro chegar com calma, que aí eu vou lá na salinha VIP, faço um lanche, fico tranquilinha esperando chamar para o portão de embarque. Eu gosto Uhum. disso. E a gente conhece essas salas VIP, é um mundo também, tá. Eu Claro, ia tem perguntar salinha. isso, como é que faz para pesquisar? Porque esses dias eu até vi um aplicativo que tem, que é o Lounge Buddy. É esse É? mesmo. Ah, perfeito, eu não sabia se você tinha Então alguma você tá outra sabendo. indicação. Isso.
Esse aplicativo, ele reúne todas as salas VIP do mundo todo, e se você cadastrar seu cartão de crédito, aí você pesquisa o aeroporto que você está indo, e aí vai mostrar se o seu cartão tem acesso àquela sala. Por isso que é bem Hum. fácil. Mas se seu cartão for Mastercard Black, por exemplo, você pode verificar no próprio aplicativo do Mastercard, ou se for Visa, certo? Uhum, Tem um aplicativo Visa Airport Experience, então você ou Companion. Então você cadastra seu cartão e aí você pode acompanhar pelo aplicativo quantas visitas você tem, quantas você já usou e também as uhum, salas VIP que você tem direito, ou se você tem outros benefícios no aeroporto, porque além de sala VIP, você pode ter um voucher no restaurante do aeroporto, tem também esses outros tipos de benefício. uhum. Tem um benefício interessante que tem no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que é um salão de beleza. Então, a sua entrada de sala VIP, ela vale para um voucher nesse salão de beleza que fica dentro do aeroporto. E aí você pode fazer a unha, fazer o cabelo, fazer uma massagem. São serviços rápidos, certo? Uhum. Então, tem outros benefícios também de aeroporto, além da sala VIP. Por isso que, assim, a gente é tão interessante a gente acompanhar esse mundo, porque surgem essas novidades. Esse Sim. do salão de beleza eu nunca tinha visto. E aí eles fizeram uma parceria com esse salão e estão oferecendo também esse benefício. Muito bacana. Então, uma coisa que já é boa, que é viajar, pode se tornar ainda melhor através desses benefícios. Com certeza. E se você não tiver um cartão de crédito para acessar a VIP, tem salas que você pode pagar pelo acesso também, e aí dependendo vale a pena. Geralmente Uhum, é US$ 32. Mas aí imagina, quanto você não vai gastar para fazer uma refeição no aeroporto, certo? Às uhum. vezes você quer descansar numa poltrona melhor, e aí não tem internet, que nem sempre a internet do aeroporto é boa, mas na sala VIP tem, caso você precise Sim. trabalhar no computador, fazer uma videochamada. Então, a sala VIP oferece tudo isso, é o conforto. Você Uhum, pode até, tomar banho na sala VIP, nem não todas, mas eu me lembro uma sala VIP que eu fui em Amsterdã, da KLM, que foi uma das melhores que eu já acessei. E aí tinha essa opção de você tomar banho, e eu achei muito moderno, né? Tinha uhum. um painel, um tablet, você colocava seu nome, o horário que você queria tomar banho e o seu celular. Então, aí, na hora que fosse, que chegasse, né, que você agendou, você recebia um QR Code para entrar no banheiro. E aí, quando você entrava lá, tinha um kit com sabonete, shampoo, toalha, chinelo. Então, Uhum. eu achei muito interessante, o banheiro maravilhoso, tudo limpinho, sabe? E nesse dia a minha conexão era muito longa, então para mim, Ave Maria, assim, dei uma renovada. Eu Sim. sempre ando com outra roupa na mochilinha, justamente por isso, porque se tiver uma oportunidade, eu posso tomar um banho, né? E Relaxar um aí, assim, pouquinho. relaxar para o próximo voo. É verdade, porque dependendo da distância, dependendo do tempo que precisa esperar no aeroporto, acaba ficando bem cansativo. Então, é uma forma de tornar essa viagem mais gostosa ainda. Perfeito, Thaís. Você trouxe vários pontos. Acho que quem está nos escutando foi: opa, deixa eu começar a olhar isso, porque eu já estou gastando bastante com cartão de crédito, ou eu ando bastante de Uber. Como que eu posso utilizar isso? Como você disse, não vai gastar a mais, só vai conseguir canalizar isso através das milhas, como um bônus mesmo. Exato, é você assim, eu digo que isso é inteligência financeira também, né, é Uhum, usar o seu dinheiro, fazer suas compras de uma forma que elas rendam alguma coisa para você, te dê algum uhum, retorno, ou o cashback ou mesmo os pontos e milhas. E essa questão do cartão de crédito, de ter bons cartões, tem muita gente que já tem os cartões e não sabe como usar.
é Sim. realmente a falta de conhecimento, certo? E até uma situação que aconteceu há poucos dias, um tio meu ia viajar, ia ter uma escala longa, e aí eu falei: "Ah, vai na sala VIP". Aí ele: "Não, mas eu não sei, eu nunca entrei, como é que funciona?". E ele já tinha um cartão que dava direito há muitos Uhum, anos, e nunca tinha acessado simplesmente porque não sabia que tinha esse direito. E para acessar a sala VIP com cartão de crédito é muito simples, você só mostra o cartão e seu bilhete de embarque. uhum, Ou então, se você tiver cadastrado o seu cartão no aplicativo, por exemplo, do Visa, do Master, você pode mostrar só o QR Code do aplicativo, não vai nem precisar do cartão físico, sim. certo? E além de outras formas também, como você pode pagar pelo acesso, se você estiver viajando de executiva, você tem direito à sala VIP da companhia, ou então Uhum, a alguma sala parceira, tá? Se a companhia não tiver uma sala própria, eles vão te encaminhar para outra sala. E aí você não precisa de ter nenhum cartão de crédito, você só precisa estar voando na classe executiva. uhum, Um exemplo também, quando eu voei com a American Airlines, voltando de Miami, eu tive acesso à sala da American Airlines, no aeroporto de Miami, por conta do bilhete de embarque. Mostrei que uhum, eu estava na classe executiva e tive o acesso. E aí, maravilhosa também essa uhum. sala. Uns buffets com muitas opções de comidas, lanches, de bebidas, muito para quem gosta, né, de bebida alcoólica. Aí tinha vinhos de vinho branco, vinho tinto, rosé, uísque, até champanhe, champanhe mesmo. Uhum. Então, assim, é muito bacana essa sala, muitas poltronas, espaço de coworking para quem precisar trabalhar. E aí, essa sala foi por conta da passagem, né, não foi por Sim, conta de cartão de crédito. Então é bom a gente saber também que existem essas outras possibilidades, que tem gente também que não sabe que está viajando de executiva e que pode acessar a sala VIP. Se ninguém disser, que às vezes os atendentes lá não dão a não informação, fala. né. Que E isso aí poderia você ser algo que o próprio gerente do banco já explicasse: "Olha, você tem acesso às salas VIPs", explicando um pouco mais, principalmente falando das pessoas mais velhas que às uhum. vezes têm um certo receio do que é novo, dessas novas, É. digamos, tecnologia, aplicativo para estar se atualizando. Então tem que infelizmente eles não trazem isso, então a gente precisa ir atrás para conseguir ter essa informação de uma maneira mais fácil mesmo. É verdade. E isso eu digo mesmo por experiência própria, desse dia que eu lhe contei, que eu fui lá no banco pessoalmente, e eu sabia mais do que o gerente, ou então acho que ele Uhum. não queria liberar Falar para mim, mesmo. porque eu já fui esperta, né, com o que eu queria, com o meu objetivo, eh, já falei os cartões que eu queria, tudo. Sim. Porque a gente tem que mostrar também que sabe, né, que tem interesse, não ficar só esperando o cartão Black cair do céu, a gente tem que ir atrás também. Perfeito, tem que ser proativo. E dentro dessa sua Sim. caminhada, Thaís, como você também falou que a comunicação é importante, você crescendo nas redes sociais, tudo tem um lado bom e o ruim, né? Então, o lado bom é que você Uhum, foi atingindo, podendo ajudar, inspirar outras pessoas, aumentando cada vez mais a sua rede, mas ao mesmo tempo, infelizmente, tem essa questão dos haters, tem esse ponto uhum. que você acaba se expondo e tem pessoas de diferentes perfis. Como que você lida em relação a isso? Bom, quando a gente decide trabalhar com internet, ficamos mais expostos. A gente acaba mostrando, um pouco da nossa rotina. Por exemplo, aqui a minha família aparece muito nos meus stories, Sim. e tem que saber um pouco dosar. Eu acho que eu ainda estou aprendendo isso um pouco, né, o que é que eu quero contar e o que é que eu acho que é melhor guardar para mim, né. Uhum, Eu não sou a favor, assim, de super exposição demais, certo. Mas aí acho que vai de cada um.
Em relação aos haters, assim, graças a Deus eu nunca tive muitos. De vez em quando, assim, aparece alguém que faz um comentário, assim, meio sem noção, né, e eu só ignoro, certo? Alguma vez ou Uhum. outra eu até já respondi, mas são pessoas que se escondem em perfis fakes, né, e às vezes gente desocupada mesmo que quer destilar o ódio. Então eu não me deixo ficar triste, assim, por isso. Até porque a maioria das pessoas que me acompanham, elas gostam muito de mim, elas são muito agradecidas pelo que aprendem comigo, não só sobre milhas, como essa questão do empoderamento feminino, de encorajar as mulheres, certo? Então, graças a Deus, o pessoal que me acompanha, sim, eles são muito engajados, meus seguidores são Uhum. muito engajados e, assim, eles mandam mais mensagens positivas do que essas pequenas, esses haters que aparecem, né, Sim. esses comentários. E uma querendo ou não, a gente está sujeito a isso e eu já sabia que poderia acontecer, tá, mas, hã nunca teve, assim, uma situação muito grave não. Tinha uma Uhum. pessoa que ficava criando perfis para mandar mensagens bestas, assim, me atacando, mas parou, graças a Deus. É, mas você consegue filtrar, isso é importante também, porque o medo de algumas pessoas agora no online é isso: "Ah, quando eu começo a me expor, eu também estou sujeita a julgamentos, a opiniões diferentes", então É, saber filtrar o que chega até nós e também como lidar com isso, a gente tem que colocar o peso de cada coisa, que às vezes, poxa, eu recebi 30 feedbacks positivos, daí eu recebi uma coisa uhum. que aí fica pensando só naquela coisa, no lugar de valorizar todo o reconhecimento e o trabalho que está sendo feito, então é preciso equilibrar isso. É, e também, assim, nem sempre a gente vai agradar todo mundo, nem sempre vai ser 100%, né, somos seres humanos e nós temos que conciliar muitas atividades no nosso dia a dia, você bem sabe, né. Então nem sempre vai sair 100% aquele projeto, aquilo que você estava fazendo, mas eu me esforço para fazer o meu melhor. Então eu Uhum, sempre busco aperfeiçoar o que eu faço, tanto nos stories como na mentoria, e isso, assim, eu faço tudo com amor, com carinho, com dedicação, que eu realmente gosto, porque se eu não gostasse, eu não estaria fazendo esse trabalho na internet. Até porque, assim, eu já tenho um trabalho bacana, já tenho estabilidade, eu não precisaria estar fazendo isso. Eu faço porque eu realmente gosto e porque agora está me trazendo um retorno financeiro interessante. uhum, Então, para mim, eu uni o útil ao agradável. perfeito. E ainda está ajudando outras pessoas a conquistarem essa liberdade geográfica também. Verdade, e isso é muito gratificante de estar fazendo algo que contribui para a vida das pessoas. Então eu recebo Uhum. muitas mensagens, assim, de agradecimento: "Ai, Thaís, aprendi muito com você, obrigada, minha vida mudou depois que eu aprendi tudo isso". Porque, assim, não é só a questão das milhas, eu digo que não é só sobre milhas, é sobre realmente você abrir a mente e a os olhos, né, para outras oportunidades que às vezes estão aqui na nossa frente, mas a gente não vê porque não tem o conhecimento. E a Ou partir porque do fica com momento medo. exato, exato. Então, assim, às vezes eu digo que eu planto a sementinha, né, e aí a pessoa depois, sim, tem esse estalo, essa vontade de mudança, Sim. e em vários sentidos, porque até assim, para a gente fazer muitas viagens, a gente precisa se organizar financeiramente também, precisa ter essa ambição, né. Então, essa questão também de despertar esse lado, de querer um pouco mais da vida, querer viver novas experiências, isso também eu, incentivo, né, assim, que as Uhum. pessoas façam isso. Porque você que gosta de viajar, sabe que tem tanto lugar bacana, tanta coisa para a Sim. gente ver no mundo, por que que a gente vai ficar parado num lugar só, Uhum. né? E Verdade. aí eu incentivo que as pessoas
abram a mente para isso, para viver seus sonhos, que as pessoas às vezes ficam: "Ah, eu tenho um sonho de conhecer Paris, mas é caro, é longe, vou deixar para depois". E aí fica deixando e nunca vai, porque vão surgindo outras prioridades, outras despesas, mas, Uhum. sim, se você tiver uma organização financeira, souber milhas, né, que ajuda, os sonhos eles se tornam possíveis. E Verdade. então, assim, eu gosto muito de passar essa mensagem no meu Instagram, para os meus seguidores, para os meus alunos na mentoria, que eles nunca desistam dos seus sonhos, busquem se, assim, se aperfeiçoar na profissão, ganhar um pouco mais, né, aprender sobre os cartões, sobre as milhas, e realmente ir em busca de realizar tudo o que sonha. Perfeito, eu concordo com você, eu falo muito que disciplina dá liberdade, porque quando a gente tem uma boa gestão do nosso tempo, a gestão financeira, a gente consegue tornar coisas que pareciam impossíveis realidade. Por exemplo, isso que eu estou vivendo agora com meu marido, lá no início, quando a gente na verdade começou, a gente morou um tempo em Portugal durante o meu mestrado, depois nós fomos para, foi aí que deu o estalo de virada. Nós Hã. passamos 1 ano e meio mais ou menos morando em Praga, na República Tcheca, por causa disso, "Ah, eu aquela morei em ideia. Praga". É, Sim. nossa, a gente ficou apaixonado por lá. Mas aquela ideia Hã. assim: "Ai, mas será que vai dar? Será que a gente consegue morar em outros lugares?". Só que quando a gente coloca realmente clareza na ponta do lápis, qual é o custo que eu tenho hoje de vida? Quais são os outros lugares Sim. que têm esse custo? Ou no caso, apenas umas férias. Quanto custa? Quanto que eu tenho hoje? Quanto tempo eu preciso para juntar esse dinheiro? E trago de uma forma realmente com planejamento, com meta, isso deixa de ser assim do mundo das ideias e passa a ser algo mais palpável. Então, talvez quem está aqui nos escutando hoje pode não conseguir, mas com planejamento, realmente estruturando esse passo a passo, vai conseguir realizar algo que parecia muito distante. Então, vale a pena realmente fazer isso, Hum. porque hoje a gente está vivendo essa outra experiência graças a esse planejamento, sentar e realmente pontuar o que que dá para fazer. E são coisas que mudam a vida, são essas experiências, colecionando esses momentos que a gente Hum. não esquece e leva em todo. É muito difícil até descrever tudo isso que a gente vive. Com certeza, e admiro muito você e seu marido pela coragem, porque não é todo mundo que tem essa coragem, porque com certeza vocês estão enfrentando culturas diferentes, climas diferentes, costumes, né. Então tem tudo isso. E essa questão do planejamento também, parabéns por vocês terem conseguido se organizar, e que bom que deu certo, né. Eu também gostaria de fazer algo parecido, ficar tipo nômade, né, para Sim, conhecer outros lugares. E eu acho interessante essa ideia de vocês ficar um mês em cada lugar, porque é um tempo bacana para ir conhecendo, sentindo a cidade. Você não é. passa corrido, assim, como quando a gente viaja de férias, né, Exato. 3, 4 noites no lugar. Uhum. Exato, a gente Muito acaba bacana. explorando mais. Até agora nós estamos com a visita dos meus pais aqui, e eles falaram: "Nossa, quando que nós estaríamos na Sérvia?". E realmente a gente está escolhendo os lugares fora do tradicional também, permitindo conhecer outras culturas, e é impressionante quanta coisa tem para fazer para além das capitais, explorando um pouquinho mais do interior, explorando outros lugares fora da curva. Adoro ficar pesquisando coisas Uhum. interessantes que os próprios moradores indicam, que não são aquelas coisas só para turista. É muito gostoso mesmo Uhum. mergulhar um pouco mais nessas culturas. Muito legal mesmo, parabéns. Eu, Obrigada. eu fiz um cruzeiro nômade em 2019. Na verdade, era um congresso em alto mar. Eram mais de 200 pessoas do mundo inteiro e tinham 3 brasileiros, eu e mais 2. Na época, eu nem trabalhava em home office ainda, eu nem sonhava que eu poderia ter essa possibilidade que hoje eu posso, né. Mas eu era muito curiosa em relação a saber como é que as pessoas faziam para ficar fazendo isso que você está fazendo agora, de ficar trabalhando pelo computador e viajando o mundo. E aí eu me inscrevi, eram 7 dias, e todo dia tinham várias palestras no auditório do cruzeiro, né, do navio.
E eram palestras muito interessantes sobre marketing digital, sobre o Instagram, sobre como arrumar uma mala para viajar ao mundo, por exemplo. É, porque isso E também é um ponto. A gente aprende a é, desapegar, aprende a saber o que que realmente é essencial e seguir com aquilo. exato, o minimalismo, né, Uhum, com certeza. E aí nesse cruzeiro que eu fiz, chama Nomad Cruise, eles fazem várias edições, parou na pandemia, mas eles vão voltar agora. Fazem palestras também em capitais grandes, tudo. E aí lá, assim, eu acho que também deu um start, assim, dessa vontade de ter esse sonho de fazer isso. Eu quero muito ainda passar 1 ano viajando o mundo, 2, não sei. Eu tô me organizando para isso, que nem você falou que fez, né. uhum, Então eu tô juntando aqui meu pé de meia, organizando como é que vai ser meu roteiro nesse sonho. Ainda vou ver questão do meu trabalho, como é que vai ser, tudo mais. Mas eu acho muito interessante você ter essa experiência do nomadismo pelo mundo. uhum, Não sei por quanto tempo, né, eu conheci gente que estava há 5 anos viajando, ou então que viajou durante 1 ano, voltou para casa, depois decidiu viajar de novo. uhum, E é bacana a gente ter essa liberdade geográfica por isso, porque eu posso ir, mas depois eu sei que eu posso voltar, e aqui eu sempre vou ter a minha casa, eu moro com meus pais, uhum, né, aqui em Fortaleza. Então, eu quero sim viver essas experiências além das viagens de férias, para uhum. poder ter mais tempo para explorar. Uhum. Olha, eu posso dizer que é maravilhoso. A gente vai agora para o nosso sexto destino já, começamos em novembro do ano passado, e está sendo muito melhor do que a gente tinha planejado, do que a gente tinha imaginado, então se você tem essa vontade, vale a pena Sim. experimentar. Nós temos essa ideia de, no máximo, 2 anos a princípio, vamos ver como as coisas correm, mas porque no final desse tempo a gente daí pensa em estabilizar, as viagens vão continuar, mas aí em outro formato. Uhum. Mas realmente, como você disse, a gente não precisa mais tratar. Hoje em dia a vida é tão dinâmica, a gente não precisa mais: "Nossa, eu quero agora fazer isso para o resto da minha vida, agora eu quero ficar aqui para o resto da minha É, vida". E não precisa trazer esse peso para a tomada de decisão, dá para ser uma coisa mais leve, pensar de uma maneira mais flexível, porque isso faz com que a gente tenha mais coragem do que trazer esse peso tão uhum. forte: "Não, essa decisão é a que vai ser e tem que ser assim". Exato. E com a internet, tantos caminhos se abriram agora para outros trabalhos. Você pode ter seu trabalho principal e pode ter outro, como o que eu faço. Sim. E você não necessariamente precisa também colocar a cara, né, nas redes sociais. Você pode fazer trabalho como tráfego pago, marketing digital, tem outros, Pelos né, edição de bastidores. vídeo, Uhum, bastidores, fazer deixa eu ver aqui um exemplo, uma amiga que ela se formou em psicologia, foi morar em Lisboa, inclusive o marido dela foi transferido, e aí hoje o que é que ela está fazendo? Ela faz redes sociais de outras psicólogas, porque as amigas dela tinham essa dificuldade de ter tempo para ficar alimentando as redes uhum. sociais, e como ela ainda não tinha uma cartela de clientes, ainda não tinha realmente começado na profissão, era recém-formada, e ela gostava de rede social, ela está trabalhando com isso. Ela faz as redes sociais de outras psicólogas. Então, Perfeito. existem muitas, inúmeras possibilidades, e nesse congresso em alto mar que eu fiz, né, no cruzeiro, eu fiquei, assim, impressionada, porque tinham vários tipos de trabalho online que eu nunca tinha ouvido falar aqui no Brasil. E Uhum. aí isso daí também, assim, me deu um chacoalhão, né, que eu poderia estar ganhando Sair da dinheiro na caixa um internet. pouco. Exato, com o que eu gosto, com o que, eu faço de melhor, e graças a Deus eu acho que agora eu encontrei um caminho, assim, eu demorei um pouco para ter a ideia de fato e começar, mas está dando certo, né. Então, hoje eu sei que eu consigo ainda ir além de onde Uhum. eu estou. Uhum. Perfeito. E isso é tão gostoso, essa
essas inúmeras possibilidades que o online permite. E dentro dessa linha do que te marcou, você comentou sobre essa questão do congresso em alto mar, tem algum Aham. livro ou filme para quem está nos escutando que queira pode ser relacionado com a temática ou não, mas que tenha marcado a sua vida? Ah, acho que o filme Comer, Arrasar e Amar, né, para quem Aham, gosta de viagem, eu acho incrível esse filme. Dá vontade de colocar a mochila nas costas e sair pelo mundo, pelas novas experiências que a personagem vive, né. Então, sim. é um filme que eu gosto bastante. Tem um livro que eu indico sempre também, acho que quem me segue já deve ter ficado batido, que é dos Segredos da Mente Milionária, você sabe qual Uhum. é? Sim, Porque é um tipo de livro que abre a mente para essa questão da inteligência financeira e também para quebrar algumas crenças que a gente tem de relacionado ao achar que, dinheiro também. o dinheiro é uma coisa ruim, ou eu nunca vou ser rico, ou ter essa quantidade X, eu não vou conseguir fazer o que eu sonho. Então esse livro ele mostra que não, que nós somos capazes, mas óbvio precisa ter esse esforço, né, Sim, de você buscar ou um novo trabalho, buscar uma renda extra, certo? E buscar se especializar também. Então eu gosto muito desse livro. Foi o que eu lembrei agora. não, está ótimo. Eu gosto bastante também. O filme é ótimo para dar ele desperta mesmo essa É, vontade. E esse livro, uma coisa que me chamou a atenção nele também é essa questão de nós sabermos receber, porque tem muito essa crença de: "Ah, não, mas eu não preciso de tanto, mas para que que eu preciso disso? Mas não preciso de tanta mordomia, tanta coisa", quando na verdade não precisa ser assim. A gente tem como você bem colocou, não é apenas pensar coisas positivas, fazer afirmações, mas isso atrelado com dedicação, com buscar outras possibilidades, com construir a nossa carreira, construir a nossa forma de retorno e reconhecimento financeiro faz toda a diferença. sim, com certeza. E também a visão que a gente tem do dinheiro, né? Eu, por exemplo, associo muito o dinheiro às experiências, porque, enfim, é o que eu mais Sim. gosto. Mas, exemplo, uma pessoa que tem o sonho de casar, de ter uma casa própria, de trocar de carro, ela pode associar o dinheiro a esse conforto que ela vai ter. E não é só você ser ganancioso por querer ter mais, é por ter uma vida confortável. Se você tiver um problema de saúde, você vai ter ali um pé de meia, certo? Claro, É tudo isso, né, não é só você pensar assim: "Ah, eu quero ter mais dinheiro porque quero ter um número X no banco", que o dinheiro hoje nem físico é mais, né, eu é, nem ando mais com cédula, é um número que você tem lá no seu aplicativo do banco, mas que você pode trocar por vivenciar tudo isso que você está vivendo agora, por sim. exemplo, de conhecer lugares novos, conhecer pessoas, escutar histórias. Eu gosto quando eu estou viajando de saber como é a rotina de outras pessoas, como é que as pessoas Uhum, vivem no lugar. Então, eu acho assim que a gente tendo dinheiro facilita, né, para poder viver tudo verdade. isso que a gente sonha. Verdade. Pois é. E eu acredito também que o dinheiro ele potencializa aquilo que a gente já é. Então aquela ideia de que eu não acredito que o dinheiro corrompe, na verdade ele potencializa, aquela pessoa ela já era corrompida e ela teve mais poder. É, Ela era uma pessoa boa e ela conseguiu ajudar mais pessoas ainda. Então vendo dessa maneira, a gente deixa de acreditar que é algo ruim, porque senão a gente fica se auto-sabotando para não alcançar um resultado bom, porque remete, associa a resultados ruins. Então é muito bacana essa sua é. indicação mesmo, dá um novo olhar sobre essas crianças que a gente acaba repetindo frases e ações que não fazem sentido. Sim, sim, quem puder aí, estiver ouvindo a gente, leia, é um livro que em uma semana você Nossa. termina, na internet deve ter, ou audiobook deve ter também, Uhum. e se puder anote, as ideias principais do livro, porque eu mesma de vez em quando reviso para não esquecer, né. É, é verdade. Thaís, que delícia essa partilha, eu acho que as pessoas que escutaram até aqui, elas saíram com, assim, com sementinhas para pensar em Que formas de bom. realmente fazer isso brotar, fazer
colher outros resultados, ter experiências gostosas, porque a gente merece isso, né? Cada um merece em função da sua dedicação, então tirar ali um tempo de férias ou conseguir utilizar esse dinheiro, essas milhas a favor. Obrigada pela sua partilha Hum, e tenho certeza que o seu trabalho, para quem quiser também aprofundar mais, que você dá a mentoria, tem curso, a gente hum. deixou aqui na descrição do vídeo, pode clicar para conhecer o trabalho da Thaís. Eu não sei se você tem alguma mensagem final, Thaís? Aham. Ah, não, Alessandra, quero agradecer pelo convite. Foi muito legal ter compartilhado com você todos esses temas. Virei sua fã também, do seu marido. Parabéns pelo projeto de vocês. Espero aí que vocês consigam viver muitas experiências incríveis ainda. Quem sabe a gente se encontra por esse mundão, né? É Que já é verdade. por aí. E a mensagem que eu quero deixar para o pessoal que está escutando em relação às milhas é que vale a pena aprender sobre isso, porque todo mundo gasta no cartão de crédito. Então, que tal, né, você ganhar alguma coisa com isso, certo? Uhum, E não é um bicho de 7 cabeças, todo mundo pode aprender. Na mentoria tem gente nova, gente um pouco mais velha, mas todo mundo sai entendendo bem direitinho. Basta mesmo você ter, assim, paciência para aprender. Eu tenho muita dedicação em ensinar, então eu explico várias vezes e acaba se tornando um novo universo que é gostoso de aprender também. E como uhum, é bom a gente conhecer, né, sobre novos assuntos e que a gente pode também aplicar na nossa vida. verdade. E é isso, quem precisar de mim, quem quiser acompanhar as minhas viagens, estarei lá no Instagram, Thaís Tomás, e muito obrigada. Obrigada, Thaís. Foi uma delícia essa troca. E se alguém ficou com alguma dúvida sobre o que a Thaís trouxe aqui, pode deixar nos comentários que o que eu não souber, eu vou pedir para ela trazer aqui a informação. Então, muito Tá obrigada por certo. assim partilhado toda essa sua experiência, essa vivência e ter inspirado outras pessoas, Thaís. E obrigada a todos que nos escutaram até aqui. Um beijo e até o Foi um próximo vídeo. prazer. Até, tchau.